Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras de 1 João, capítulo 2, versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Queremos ouvir o primeiro hino desta manhã, A Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Curvemos nossa cabeça a respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, Tu não te cansas de nos chamar para perto de Ti. Nós te pedimos, abre nossos corações para que ouçamos esse Teu chamado a cada amanhecer. Torna-nos Teus fiéis seguidores. Dá-nos firmeza de fé para não nos desviarmos para o caminho do mal. Não retires de nós Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina eternamente. Amém. Queremos ouvir o próximo hino, Eu Só Confio no Senhor. Só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar. Que o lar no céu, que o lar no céu, Cristo vai me dar, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei.
a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz, agora sou feliz. Como sou feliz, como sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, eu confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei. Ele é meu Rei, Ele é meu Rei. E os textos bíblicos que servem de base para a nossa reflexão nesta manhã se encontram em Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 8, e Deuteronômio, capítulo 5, versículos 32 e 33. Diz Êxodo: os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do 3º mês depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou esta resposta ao Senhor. E Deuteronômio nos diz: povo de Israel, faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda, e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Até aqui estas palavras da Sagrada Escritura para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e agimos de acordo com o que elas pedem de nós. Amém. Irmãos em Cristo, eu gostaria de iniciar as minhas palavras citando Eckhart de Rockheim, conhecido como Mestre Eckhart. Ele foi um frade dominicano reconhecido por sua obra como teólogo e filósofo. É considerado um dos grandes símbolos do espírito intelectual da Idade Média. Ele diz as seguintes palavras, comentando esses versículos bíblicos sobre os textos que chamam a seguir a Deus e aos seus mandamentos, que ouvimos de Êxodo e Deuteronômio. E Eckhart diz: aqueles
que desejam iniciar uma vida correta precisam proceder como aquele que desenha um círculo. Inicialmente, precisa escolher corretamente o centro do círculo que pretende desenhar. Definido esse e mantendo-o firme, o traçado do círculo será perfeito. Isto quer dizer, a pessoa, em primeiro lugar, precisa aprender a manter o seu coração firme junto a Deus, que é o centro. Daí será perseverante também em suas obras. Esta observação do teólogo Eckhart nos leva a pensar no compasso, conforme podemos ver nesta figura. O compasso fixa o ponto central ao redor do qual se faz o círculo. E esse é o segredo da vida do cristão, fazer de Deus o centro de sua vida. Essa atitude vai fazer cada um de nós perguntar pela vontade daquele que é o centro das nossas vidas, ou seja, perguntar pela vontade de Deus. Aquele que tem fé possui um coração que tem como centro Jesus, que tem como centro a Deus. E neste sentido também vai Lutero, quando diz em seu catecismo maior, comentando o primeiro mandamento: onde está o teu coração, aí está também o teu Deus. O coração deve estar dominado por Jesus, por Deus, deve ter seu centro em Deus, em Jesus. Os demais aspectos da vida irão ser direcionados a partir deste centro. Com a vida direcionada por Deus, não precisaríamos ouvir o pedido de Deus, a sua queixa, que se expressa no Salmo 81, versículo 13. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. E eu gostaria ainda de pedir que vocês olhassem para o símbolo da teologia de Lutero, que é a rosa de Lutero que está ao lado. Vai dizer justamente que o cristão deve ter no centro da sua vida, no centro do seu coração, a Jesus Cristo. Os textos que nós lemos foram dirigidos ao povo de Israel pouco antes e um pouco depois de Deus ter dado os mandamentos a eles. Êxodo antes, Deuteronômio depois. No entanto, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, Salomão e os reis que sucederam Salomão simplesmente se desviaram de Deus. No sul, o rei Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, fez o povo de Judá pecar. Diz 1 Reis, capítulo 14, o povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para adoração de falsos deuses. No alto dos morros e debaixo das árvores que dão sombra, levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá para adorar. Havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nestes lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas estas coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. E no reino do norte, Jeroboão, que governou no mesmo tempo de Roboão, fez 2 touros de ouro e disse ao povo: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito.
Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. Assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração nos altos dos morros e escolheu sacerdotes, homens que não eram da tribo de Levi. E do mesmo modo pecaminoso seguiram os reis que os sucederam: Abias, Nabade, Baasa, Elá, Onre, Acabe, Acasias, Jeorão, Jorão, Atalha, Jezabel e outros mais. Mas também houve reis fiéis a Deus. Asa, neto de Salomão, foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Também Joás, no Reino do Sul, renovou o pacto entre Deus e o povo de Israel. Mandou afastar os cultos estranhos dos santuários de Jerusalém que foram introduzidos por Atalha. Também mandou restaurar o templo de Jerusalém, que já estava com mais de 100 anos. Ezequias também removeu todos os cultos pagãos, como a adoração do ídolo em forma de serpente, o ídolo Nehustan, e mandou destruir os santuários cananeus de Baal e Aserá. Josias ordenou que fossem destruídos os santuários que Salomão mandara edificar no Monte das Oliveiras para as divindades das suas mulheres estrangeiras. E mais tarde, se nós formos seguir adiante na história da igreja que surgiu a partir de Jesus Cristo, vemos que já nas primeiras comunidades cristãs se infiltravam falsos mestres, querendo desviar os cristãos do caminho indicado por Jesus, como podemos ver de forma clara nas cartas de João. E João denomina essas pessoas de anticristos. Também por isso surgiram mais tarde os movimentos monásticos e também os eremitas, que questionavam a religiosidade oficial da igreja. Mais tarde na história surgiram os reformadores, que buscavam a volta à Sagrada Escritura e a volta às origens do cristianismo, colocando no centro da vida cristã a palavra de Deus e Jesus Cristo. E nós vemos que, seguindo pela história, que até hoje é assim. Pessoas cristãs que se desviam por falsos caminhos. Igrejas que se desviam do que foi ensinado na Sagrada Escritura. E as igrejas que também procuram resgatar o centro da fé, o Evangelho, e viver conforme Deus quer. Estes textos que lemos, onde Deus pede fidelidade, os textos que trazem os relatos do povo de Israel e dos seus reis se desviando de Deus, e os desvios da igreja ao longo da história nos levam a perguntar: qual é o centro das nossas vidas? Qual é o centro da sua vida, da minha vida? É o meu próprio umbigo, os meus interesses pessoais? Eles estão acima do que Jesus e do que Deus diz? São os outros deuses? É o falso Deus Mamon, os bens e a riqueza que posso acumular? São teologias, filosofias, ideologias que ensinam algo diferente do que Deus diz e ensina na Sagrada Escritura? Ou o centro
da minha vida, da sua vida, da nossa vida é Deus, é Jesus. E segundo, eu sigo os ensinamentos, os caminhos de Deus, de Jesus ou não? Essa pergunta cada um de nós também precisa responder. A cada dia, a cada manhã, devemos responder a essa pergunta. E a cada manhã devemos fazer uma escolha, andar ou não no caminho de Deus. O que você decide nessa manhã de hoje? Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Tua Vontade. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, tua vontade, tua vontade. Inclinemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Eu faço a oração e depois convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, olhando para a Sagrada Escritura, de forma especial para o Antigo Testamento, ouvimos a tua voz de amor, conclamando o povo de Israel a seguir os teus ensinamentos. E por muitos exemplos citados do Antigo Testamento, vimos que muito mais reis se desviaram do caminho que é do teu agrado e não escutaram esse teu chamado e esta tua orientação. E que menos reis seguiram o caminho que é do teu agrado. Até mesmo Salomão, um dos maiores reis de Israel, fez tantos lugares de culto ali ao lado de Jerusalém, no Jardim das Oliveiras, para que pudessem ser adorados outros falsos deuses.
E assim seguimos no Novo Testamento, onde nas comunidades cristãs também havia aqueles que João chamava de anticristos, querendo desviar a igreja e os cristãos do teu caminho. E seguimos pela história e vimos que isso acontece em todos os períodos da história, chegando até nós hoje. E nós queremos pedir-te que nós estejamos entre aqueles que não se deixam desviar, que permanecem fiéis a ti e aos teus ensinamentos. Ajuda-nos com teu Santo Espírito, pois sozinhos somos fracos e podemos cair. É em nome de Cristo que nós oramos e pedimos. Ele que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerramos invocando a bênção de Deus sobre cada um. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir o último hino da nossa celebração de hoje, logo de manhã.